exclusividade que consagra, qualidade que encanta. Assim é a TV Medalhão, trazendo o mundo das joias até você. Assista ao nosso programa diariamente das 11h30 da noite às 3 da manhã, aqui na TV Aparecida. Nada melhor do que a gente vestir-se de si mesmo. E ficar assim, confortável, Confortável. né? Porque é um negócio que, assim, quando a gente aprende, quando a gente tá menina, né, virando mocinha, a mãe já fala pra gente: vou comprar pra você um sutiã. E daí, quando você coloca, é tudo estranho, né? Você fica, tipo, incomodado, tal, porque você não usava aquele trem. Mas daí, depois, com o passar do tempo, você vai aprendendo a escolher o que fica melhor numa roupa, numa outra. É aquele papo de mulher. E você sempre vai aprender algo, porque cada roupa traz uma situação para você. E, de repente, você escolher a peça certa faz toda a diferença. Então, ó, se tem uma peça que acompanha a mulher em todos os momentos do look de trabalho ou academia, a roupa de festa é o sutiã. E quem disse que essa peça precisa ser desconfortável? Quando bem ajustada no corpo e no tecido e cores certas, eles valorizam a nossa silhueta e trazem segurança ao longo do dia. Mas, ó, vamos combinar? Escolher o modelo ideal nem sempre é fácil, né? Com a infinidade de modelos e tecidos e também estilos disponíveis, encontrar o sutiã ideal, que ali beleza, elegância e conforto, pode ser um desafio, né, Abi? Afinal, gente, cada corpo pede um tipo de sustentação, não é? Uma ocasião especial, vai exigir também um tipo diferente. Então, fazer o seguinte, agora a gente vai descobrir alguns tipos de sutiãs. Quando usar cada um? Como que a gente escolhe? Modelo certo, cor? Quem nos ajuda é a consultora de imagem Marcela Fauri. Seja muito bem-vinda, Mar! Boa tarde! Sempre linda! Sempre linda! Boa tarde, muito obrigada. Tudo Vocês bem, também, querida? maravilhosa. Obrigada, Mar. Tudo bem? Pode ficar aqui, Pode ficar aqui. A gente já começou falando da infinidade de modelos. E é bem Sim. isso, né? Quando a Sim. gente vai ali comprar um sutiã novo, a gente olha aquela quantidade, assim, de tecidos, até de cor. A gente fica na dúvida na hora de comprar. E de preços também, sabe? Porque às vezes eu fico pensando nisso. Eu já fui muito daquelas e eu amo comprar coisas com preços bons, razoáveis. Bom significa pelo barato, cabe no bolso, né? Só que às vezes você investe numa coisa mais em conta, principalmente sutiã, tem algumas peças que é complicado. E não dá muito certo porque desbeiça, fica largo, dá bolinha. dá bolinha. Exatamente. A qualidade, nesse caso, é tudo, né? Então, às vezes, é importante a gente investir um pouquinho mais para ter uma qualidade realmente que eu falo que vai ser um investimento ótimo. Vai pagar um pouquinho mais caro? Talvez, mas a qualidade vai ser incrível. E hoje a gente tem realmente uma variedade muito grande, o que é muito bom. Eu vejo como muito bom. Né? Exatamente, eu vejo como muito bom. Mas também é importante a gente saber como escolher, né? É muito difícil. Tem um sutiã ou algum modelo que é coringa, que você fala assim, ó, porque eu acabo usando sempre os mesmos sutiãs. Sim. Eu também. Porque às vezes a gente quer comprar um sutiã diferente e tal, quando você vê, eu tô usando sempre os mesmos. Sim, sim. Tem um que seja assim, coringa, compra esse aqui que você não vai errar, que dá pra qualquer mulher. Então, eu não considero muito assim o coringa, porque cada mulher é uma mulher, cada corpo é um corpo e entender a modelagem é o que vai ser coringa pra nós. Então pode ser um coringa pra mim, um pra você, um pra Abi, mas o mais importante é experimentar. Vou falar de uma curiosidade pra vocês, posso? Pode. Primeiro, muitas pessoas acabam não comprando ou preferindo não comprar com bojo, achando que o bojo vai aumentar. Mas o bojo não aumenta, isso é um mito. O bojo, ele dá sustentação. Então, quem, por exemplo, tem os bustos maiores, né? Ele vai dar sustentação. E aí as mulheres acabam não indo no bojo por conta disso. Mas ele não dá volume, porque o bojo ele dá realmente a sustentação. Mas falando sobre a peça que mais se encaixa, assim, esses mais básicos para o dia a dia são os mais ideais. Eu falo entre aspas porque a gente tem que entender o que é ideal pra gente, né? O que a gente quer comunicar em nós primeiro e a gente sentir. Eu falo que o conforto é a prioridade quando a gente vai vestir uma peça íntima, né? Porque realmente o conforto, ele é a prioridade, mas e quando a gente quer se sentir bela, bonita realmente, a gente pode ir para outras variáveis também.
Boa. Quando a gente fala de sutiã, eu sou daquelas que eu tenho muita coisa bege, porque eu acho que ela sempre não vai ter erro, independente da cor da roupa que eu vou usar. Sim. Mas é importante que tipo de cor a gente tem em casa. A gente pode escolher mais de uma cor e de outra. Como que funciona? Porque às vezes eu falo assim, eu vou pôr um preto, mas vai aparecer numa roupa tal. Se eu comprar, como é que funciona isso? Os neutros, né, considerados neutros, eles são os mais versáteis realmente. Mas eu vou dar uma curiosidade para vocês. Essa cor aqui, que é um bordô ou vinho, né? Enfim, ele é mais escuro. Ele é fácil de ser combinado em peças até mais claras. A gente acha que não, mas sim. Na verdade, o vermelho. O vermelho mais aberto, por exemplo, se a gente vai colocar com uma peça que é mais clara em cima, se a gente coloca o vermelho embaixo, ele não vai aparecer. Olha que legal! Se a gente coloca, por exemplo, branco com branco, vai aparecer. Vai aparecer. Eu ia perguntar o do branco, porque vai aparecer. Às vezes a gente cai nessa história de usar sutiã branco com blusa branca e a blusa justinha, que nem aquelas camisetinhas ali. Exatamente. Nossa, marca demais. Marca muito. E aí a gente tem que ver a relação mesmo da modelagem com a cor. Então tem que ser uma junção, né? Mostra pra gente esses modelos. Bom, vamos lá. A gente tem vários modelos aqui, como eu falei, tanto aqui na bancada quanto na arara. Eu até trouxe também algumas blusas pra vocês verem como a gente pode unir o sutiã com a blusa, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, como eu falei da questão do conforto, a gente tá priorizando muito essas questões de sem costura. Eu adoro. Aquele que abraça. Aquele que abraça realmente o nosso corpo é maravilhoso. Ai, não fica marcando depois que você tira à noite, né? Exatamente. Não tá aquela marca do sutiã. Exatamente. E sabe qual que é um erro comum que a gente acaba cometendo na hora de escolher um sutiã? É não experimentar. Eu faço isso, gente, eu tenho preguiça de experimentar quando eu vou na loja. Ou ficou pequeno, ou ficou grande. Exatamente. Ou a taça, né? Ficou assim, tipo, mais aberta. Exatamente. A taça é muito importante da gente saber também, porque existem variáveis de taças. São numerações que tem algumas marcas, por um exemplo, até mesmo em algumas modelagens que já vem escrito. A gente tem uma tabela nos próprios sutiãs, em alguns, tá? Não em todos. Mas que vem com a tabela de medidas. As taças são pelas nomenclaturas. É A, B, C, D. E aí a gente consegue ver a questão do tamanho do busto com as costas. Que é o que muita gente tem dúvidas, né? Porque hoje em dia, antes era, sei lá, tinha PMG, você tinha do 36 ao 40, não sei o quê. Exato. E aí você falava assim, se eu uso isso de calça, eu vou pôr e dava certo. Exato. Hoje não dá mais. Não. E tem lojas que você vai que são quebrados, né? Exatamente. E aí eu falo, gente, como é que eu vou escolher o sutiã agora? Daí eu não levo pra casa, sem Exatamente. saber, sem experimentar. Por isso que é importante a gente escolher também onde a gente vai comprar. Então, hoje a gente tem uma variedade boa de marcas e lojas que estão especializadas nisso. Isso é muito legal, porque a gente consegue realmente escolher o modelo ideal para nós. E tudo é importante. Tanto a questão da largura das costas, o comprimento também e a largura da alça, tanto da alça. Esse aqui, por exemplo, é mais larguinho, mais né? largo, Eu gosto isso mais dá assim. mais sustentação. Quanto mais fino, menos sustentação. Tanto na alça, quanto na largura das costas. Então, quanto mais largo, mais sustentação Mais sustentação. dá. Então, tudo isso é importante também. E tem os modelos também, sem alça, que, né, são ótimos. Esses tomara que cai, por exemplo, é um tomara que cai grandão, esse aqui, é pra quem tem bastante seio. Exato. Tem aquele mito de que mulher que tem bastante seio não pode usar tomara que caia. Mas como que a gente escolhe, então? Porque tem blusa que tem que ser, né? Precisa, então, né? Eu, por exemplo, tô com Você tá hoje com uma que blusa, tem que ser. Eu tô com sutiã tomara que um caia. vestido, né? Exatamente. Então, tudo vai depender. É experimentando que a gente vai saber. Mas pode acontecer de não dar certo. Pode acontecer. Então, se não der certo, não se frustrem, por favor, tá tudo bem. A gente tenta colocar, por exemplo, você tá com um vestido preto e a alça tenta pegar mais fininha possível que fique próximo do vestido. E da cor, né? E da cor, exatamente. Você usa um Aí sutiã você pretinho. coloca que, por exemplo, essa daqui ainda é um pouquinho mais grossa, mas se tem uns fosse que um são pouquinho mais fininhos, bem né? fininhos, Eu já vi exatamente. também, eu tenho um em casa que é bem fininho e que Sim. ele é ótimo pra ficar Sim. mais discreto assim também. Exato, exatamente. Então, tudo vai variar também, tudo vai depender da modelagem, da espessura, né? Então, tudo isso é importante na
na hora da gente escolher. E também tem os sutiãs que são mais, eu falo que não são tão sensuais, mas são por conta da renda. A renda traz essa mais sensualidade, feminino, né? mais feminino, é isso. E a gente pode sim usar com intenção e entendendo como isso comunica. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu vou até pegar uma camiseta básica, uma blusinha, né? Básica, branca. Se a gente colocar esse daqui por baixo desse decote em V, ele vai ser intencional e a gente vai mostrar realmente um pouquinho do sutiã que seja com intenção. Aí, tudo bem? Então, tudo isso a gente vai adaptando, a gente vai entendendo, a gente vai escolhendo e aprendendo na prática. Boa, tem uma perguntinha pra você. Coloca pra gente legal. aqui. Vamos ver. Vou pra cá. No Instagram. Da Claudinha. Boa tarde, meninas. Qual a dica para mulheres plus size? Eu uso 48,50 e sempre tenho dificuldade de abranger a gordura debaixo da axila. Porque daí Isso, sempre fica sobrando, né, Exatamente. Claudinha? Às vezes você bota uma blusinha também assim e salta aquela gordura. Exatamente. A minha também salta. É. A minha... Exatamente. O que é o mais importante? Primeiro, a largura aqui das costas. Porque, como eu falei, quanto mais fino for, mais ele vai marcar. Quanto mais grosso ele for, mais ele vai dar essa sustentação. Então, assim, como eu falei, as marcas hoje em dia também, elas estão se preocupando muito com a questão da pluralidade de corpos, de tamanhos, e a gente consegue atender a vários biotipos. E isso é muito importante. Então, buscar realmente uma marca ou uma loja que atenda os tamanhos certos. Então, quem é plus size, buscar realmente no plus size e uma numeração que vai te abraçar. Não tente entrar ou caber em uma numeração que não vai ficar apertado, não é legal. E então, desconfortável, desconfortável, né? Às vezes exatamente. você quer comprar um tamanho menor, porque achando que, sei lá, né? Exato. Alguma meta da vida, mas não vai ficar confortável. Eu Sabe sempre o que eu queria? Que agora tá usando muita roupa assim, nadadorzinha, que a gente chama de nadadorzinha. Com sim. as costas. Que sutiã que a gente usa, porque às vezes aparece uma beiradinha e nós aparece. mulheres, a gente tem que também ser legal com as outras, porque a gente tá assim, Exato. ai, tá aparecendo, mas que todo mundo usa sutiã. Todo mundo usa Exatamente. Então, se apareceu é porque usa, tá? Exato, Mas, exatamente. às vezes a gente quer esconder e se a gente conseguir, né, Melhor. o que a gente usa? Esse daqui, ele é um modelo 2 em 1. Ele tem a questão de você colocar ele como um nadador aqui atrás e a gente pode tirar, ser versátil pra que ele legal. ficar retinho também. Isso é legal. Então, o nadador não necessariamente que ele precisa ser em formato de triângulo, porém, nas costas é interessante pra justamente não aparecer a alça do sutiã na blusa. Então, assim, interessante, mas se você quiser mostrar, tá tudo bem também. Mas tem modelos que dá pra adaptar pra nesse adaptar. sentido e que é muito bom. Eu gosto muito de usar, sabe, né? Porque a gente se troca junto. É aquele sutiã que é esse que é tomara que caia e que sai as alças. Sim. Então você consegue usar retinha, Exato. você consegue Transpassar. transpassar as Exato, costas, você consegue exatamente. tirar. E daí eu acho que facilita Versátil. assim no dia a dia, né? É maravilhoso, Facilita. realmente. E é muito versátil. Eu falo que tudo que é versátil é maravilhoso pra gente, que a gente consegue adaptar. Então, essas de alças removíveis são ótimas, porque a gente pode usar sem alça, pode usar com a alça, pode usar transpassada, com uma alça só. A gente vai adaptando, isso Ombro é só, né? maravilhoso. Aquele Exato, ombro só. exatamente. Boa. A gente adapta da forma como dá. E aí a escolha, por exemplo, de bojo ou sem bojo é de preferência? É de preferência, é de Aham. preferência, mas assim, como eu falei, muitas pessoas ainda não vão no bojo porque pensam assim, eu tenho o seio muito grande e isso vai fazer com que aumente o meu seio. Não aumenta, tá? Então, essa questão de dar volume, ele não vai dar. O bojo, ele dá sustentação. Mas tem alguns, por um exemplo, deixa eu ver se tem aqui, que eu sei que tem. Aqui, esse aqui. Que são aquele bojão. Que tem, na esse dá verdade, mais, ele né? tem uma almofada por dentro Aham. e isso faz com que ele dê um certo volume, mas ele encaixe um pouco melhor. Aham. Então, por exemplo, quem tem seio menor, mas fica sambando ali, acaba que escolher esse que tem uma almofadinha atrás é melhor, porque ele vai encaixar melhor. Então, o bojo... Vamos tirar esse mito, meninas. Legal Não isso. é para aumentar, o bojo é para sustentar. Então, na verdade, o bojo e o aro, ele sustenta. Mas existem também modelos que não tem o aro, por exemplo, embaixo Mas tem e um que bojinho, traz né? conforto, tipo esse aqui. Esse que tem um Ele pingolim, tem né? um bojo e ele é removível. E eu acho que o bojo deixa a gente mais segura. Exatamente. Porque não também. marca. Exatamente. Então a gente pode usar qualquer roupa, às vezes uma roupinha mais Exato. fina, sabe? Aquelas
aqueles tecidos mais assim, cetinzinho, né? Exatamente. E daí não marca, você fica assim mais tranquila, né? A gente, mulher também, a gente sabe como que é. Exato. Então, acho que o bojo dá essa protegida. Exatamente. E quando não tem o bojo, é realmente assim, mais livre, se sentir mais confortável também. Então, tem mulheres que preferem não ter o bojo e tá tudo bem também. Então, tendo o aro embaixo, ele vai dar sustentação também. Boa, adorei. O que importa é estar confortável. Exato. Lembrando, o seu número, né? Exatamente. Nada de querer caber no espaço que não cabe a gente, né? Porque é sufocante em todos os sentidos, né? Exatamente. Muito bom. Sabe uma outra coisa que eu acho legal, só falando aqui, que a minha mãe usa muito, eu vou contando a história da vida de todo mundo, né? Aquele alargadora que traz. Sim. Sabe? Que às vezes você compra no site, assim, porque às vezes Sim. tem as costas largas e fica também marcando muito e apertando. Então você compra um alargador e isso aqui que era pra ficar assim, vai ficar assim e você vai ficar mais confortável. Exatamente. Aí eu tava olhando pra essa câmera dessa aqui. E você fica mais confortável. É legal, né, Nath? Exatamente. É ótimo também, porque dá pra adaptar, né? Então, essa questão também pode ser uma boa opção. Mas lembrando sempre de pensar e buscar em lugares que atendam os nossos corpos, que é o mais interessante. É o melhor. Boa, perfeito. Mas seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Agradeço muito mais uma vez. A gente que agradece. Obrigada. E meninas. você de casa aproveita para segui-la, os contatos dela tá aparecendo na tela. No nosso Instagram já tem a fotinho lá. Se tem mais dúvida, pergunta, pode fazer que depois a Má responde, né, Má? Sim, com certeza. O maior prazer. Papo Beijo de pra você. meninas. Obrigada, Má. obrigada, Fica com meninas. Deus. Beijo. Muito bom, né?